se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Ciência e Espiritualidade. Estou entrevistando o médico veterinário Vinícius Pérez e estamos abordando várias questões relacionadas ao animal e também sua espiritualidade. Bom, Vinícius, no bloco anterior a gente estava falando um pouquinho dos tratamentos, né, que alguns bichinhos de estimação necessitam passar. E a gente sabe que o tratamento, por vezes, pode causar algum sofrimento, dependendo do caso da enfermidade, né? Quando esse sofrimento chega ao extremo e começa a se pensar na questão da eutanásia, é ético, não é ético? Porque é uma dualidade de sentimento dos donos também, né? Essa é uma questão bastante delicada sempre para a gente abordar, né, Giovana? Primeiro a gente fala dessa questão do sofrimento chegar ao extremo. Como a gente comentou já no outro bloco, é importante a gente entender que o sofrimento ele é inevitável. Ele não é impossível da gente cuidar, ele não é uma coisa contra a qual a gente não tem o que fazer, mas ele é inevitável, né? Faz parte do processo evolutivo. É importante a gente entender isso para a gente não ficar se revoltando e ficar tentando lutar contra o sofrimento. Às vezes eu tenho essa sensação de que a gente fica refutando exageradamente, querendo deixar uma vida numa bolha livre do sofrimento, e isso não é possível. Então, entender e aceitar a importância do sofrimento para o aprendizado e para a evolução é o primeiro passo. O segundo passo é a gente entender que o sofrimento, a Cicely Saunders, que é a fundadora do movimento de cuidados paliativos, ela fala, o sofrimento ele só é insuportável quando ele não é cuidado. Então, se por um lado a gente não pode evitá-lo, a gente pode cuidar. Na medicina humana você não tem esse recurso aí aceito legalmente da eutanásia e a gente cuida dos pacientes através dos chamados cuidados paliativos, que são cuidados de proteção contra o sofrimento. Lembrando que a gente não está falando só de sintomas físicos. O sofrimento ele é um sofrimento total do animal, da família, que passa por questões aí emocionais, espirituais. Então existem recursos para a gente cuidar de tudo isso e minimizar esse sofrimento, torná-lo suportável, tolerável, para que a gente possa aí, ter um fim de vida digno. Com relação à questão da eutanásia, ela é uma decisão pessoal. Se a pessoa opta por essa medida da eutanásia, o importante é que isso tenha sido feito com orientação médica, de que ela esteja certa, de que fez todos esses cuidados, de que tentou de tudo, de que foi até onde os seus limites sejam possíveis, para que não se carregue culpa, remorso, arrependimento, ou quando a gente mesmo tiver que tomar essa decisão. Eu conheço exemplos de que não há necessidade de eutanásia. Um cachorro de um amigo, por exemplo, que teve um tumor cerebral, e aí eles faziam sempre muitas preces e vibrações por esse animal. Certa vez a mãe do meu amigo acordou à noite com um animal bastante desconfortável e ela me conta que ela ficou com ele no colo, rezando, vibrando, e ele teve um desencarne aí bastante tranquilo, sem a necessidade de eutanásia. Então há recursos não só medicamentosos, mas de cuidados e inclusive a questão da assistência espiritual, que às vezes podem nos ajudar. Lembrando que se a eutanásia for uma opção, às vezes por limitações até financeiras ou de tempo, ela tem que ser uma medida que a gente não deve julgar e respeitar. Porque sempre tem aquela dualidade, fiz o certo ou não fiz, né? E a gente fica se perguntando, será que eu tenho o direito, cabe a mim a decisão pelo direito à vida? Será que cabe a mim eximir todo esse sofrimento? São perguntas que eu me faço, que a gente se faz e que a gente não tem resposta. Por isso que eu acho que o mais importante é você saber que você fez o que estava ao seu alcance, fez o que pôde, sempre preservando a vida, sempre visando o respeito à vida, e quando não for possível, que você esteja tranquilo de ter feito tudo isso. Passando o máximo possível de amor, né? Passar o máximo possível de amor. Costumo dizer que só o amor cura. A única cura verdadeira é o amor, né? Então, nenhum remédio, nenhum tratamento tem o poder que o amor tem para a saúde nossas, deles e da nossa relação. Com certeza. Vinícius, nosso programa chegou ao final. Eu agradeço muitíssimo aqui os seus esclarecimentos, né? Obrigado. E agora eu passo a vez para você, Décio. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, Vinícius.
Olha, essa é uma questão extremamente importante. A gente tem que pensar o seguinte, né? O princípio inteligente, desde que ele é gerado, criado a partir da causa primária de todas as coisas, ele tem um processo evolutivo como tudo. Aliás, é o princípio inteligente, na minha opinião, que gera a evolução, porque é ele que tem a capacidade de aprendizado, né? E, portanto, de evolução. E no momento em que ocorre a individualização desse princípio inteligente, e aí não vou nem entrar nessa questão porque é bastante polêmica, e que passa a existir um indivíduo, este indivíduo, esse princípio inteligente individualizado, ele já é uma alma, já é um ser. E esse ser, ele não muda em termos de qualidade, ele muda em termos de quantidade. O que eu estou querendo dizer? Então, a diferença entre a alma de um animal, de um cachorro, de um gato, de uma vaca, ou a alma de um homem, né, de um ser humano, a diferença não é qualitativa, ela é quantitativa. É a mesma coisa a gente parar para olhar a questão da evolução dos sistemas biológicos. Então, a gente vai falar que o homem é o ser mais evoluído do planeta. Depende do que você está falando. Por exemplo, a visão de uma águia é extremamente mais evoluída do que a nossa. A águia ela tem zoom no olho. Ela consegue aumentar ou diminuir a capacidade de ver ampliada da imagem, né? O ouvido do cachorro é muito melhor que o nosso. Então, assim, o que nós temos a mais é uma questão de quantidade, não de qualidade. Então, o que a gente precisa pensar é que, dentro dessa perspectiva, os animais são nossos irmãos. E eles têm os mesmos direitos que nós, de viver, de não sofrer, de serem cuidados com respeito e assim por diante. O grande problema que eu vejo nessa questão é que ela está tão enraizada na nossa sociedade que eu acho que as coisas vão demorar algum tempo ainda para mudar. O que não significa que nós não tenhamos que nos colocar em movimento para que essas coisas mudem, né? Então, isso vai bater, com certeza, na questão da gente usar os animais como fonte de alimento, né? Então, isso eu acho que é uma questão ética, e uma questão ética muito importante que precisa ser discutida pela sociedade. E por que eu digo que isso é complexo? É complexo porque existe um hábito, desde que a sociedade existe, desde que nós nos desenvolvemos como civilização, de usar os animais. E isso está enraizado economicamente, socialmente, né, culturalmente e assim por diante. Então, eu acho que devagar a gente tem que trabalhar para que isso mude. Que nem o uso de animais para diversão, como as touradas, né, as vaquejadas. A gente não precisa mais disso, né? A gente pode interromper esse processo agora. O uso dos animais em experimentos científicos ou para aprendizado nas universidades. A gente pode interromper isso agora, já existem universidades que fazem isso, né? Então, essas questões, elas precisam ser olhadas com um objetivo. Então, mesmo que a gente não consiga agora, do dia para a noite, resolver isso, é importante que nós nos conscientizemos de que os animais são sim almas como nós. Nós já estivemos lá. Nós já passamos por esse período que eles estão passando agora. E como nós somos mais conscientes, já mais evoluídos, nós temos sim uma responsabilidade com eles. Com a vida deles, com o bem-estar deles, com a evolução deles e tudo mais. Então eu fico imaginando que um dia, quando nós, cada um de nós, formos seres crísticos, e nós estivermos no nível que está Jesus, o nosso cachorrinho hoje talvez seja aquela alma para a qual eu vou ter que trabalhar como Jesus trabalha por nós, né? Então, eu acho que essa tem que ser a perspectiva. É uma perspectiva diferente para muita gente, às vezes pode ficar até um pouco assustador, mas nós temos que começar a trabalhar isso em nós. Porque se nós pretendemos realmente evoluir, nos tornarmos pessoas melhores, almas melhores, nós vamos ter que obrigatoriamente passar por isso. É uma questão ética, né? É o desenvolvimento do bem comum. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês, o nosso programa, e convidá-los para o próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!